Já deixa o like e se inscreve para fortalecer o canal. No mundo dos deuses, a deusa da cura, Hista, é escolhida para salvar o mundo Ranking S, de dificuldade, e por ser um nível muito difícil, ela acaba ficando muito nervosa. Para escolher o herói que vai protagonizar essa missão, ela examina uma lista de candidatos do Japão, por eles já estarem habituados com a história de jovens invocados em outros mundos. Assim, eles captam mais rápido da ideia. Após ver muitos currículos de candidatos, ela fica nervosa e cai da cadeira, e um dos currículos, com estatísticas muito altas, cai na cara dela. Então ela decide invocar este candidato. Ficando feliz com a força do herói, ela prepara um círculo de invocação e o traz para o mundo dos deuses. Ao ver o herói, ela se apaixona e começa a fantasiar uma história de amor, mas lembre que o relacionamento entre deuses e humanos são proibidos. Ao se apresentar ao herói, ela espera que ele fique encantado com ela, mas Seiya, o herói, acha a deusa esquisita. Chocada com a fala do herói, ela tenta manter a compostura de deusa, mas o herói começa a olhar ao redor e diz se ela é mesmo uma deusa, ela pode resolver o problema. Ela explica que a regra é que os mundos humanos devem ser salvos por humanos. Ele diz que contesta a regra e que é egoísmo obrigar ele a salvar outros mundos. A deusa fica ainda mais brava e tenta continuar a explicação padrão de invocar um novo herói. Ela manda ele dizer os status para ver os dados dele e ele diz propriedades, e ela fica assustada que o menu de status abriu. Seiya diz que a história doida dela começa a fazer sentido e ela diz que ele tem sido rude com uma deusa. Após implorar para ele dizer status, ela explica o quão forte o Seiya é e ele já pergunta o que acontece se ele morrer. Ela diz que ele retorna à Terra, mas ele diz que não sabe se acredita nela. Então abre o portal para o mundo a ser salvo e ele recusa ir. Então ela tenta convencer ele a ir, falando que vai ajudar ele, estará ao lado dele e vai o curar. Ele diz que a ajuda dela não deve ser boa e ela não vai poder fazer muito nesse mundo. Ela fica muito nervosa e quando ele a para dizendo que há uma condição para ele ir, ela começa a achar que o herói quer um relacionamento com ela, mas a condição é que ele se prepare antes de ir a esse mundo. Nesse momento ela lembra que na ficha dele estava escrito algo, que a personalidade dele era de cautela impulsiva. Sim, essa história do herói está sempre super preparado para qualquer situação. Vemos a deusa Hista reclamando do Seiya para a deusa Arya. A deusa Arya lembra Hista das obrigações de suporte dela ao herói, e a Hista corre para arranjar recursos para Seiya continuar seu treinamento. A deusa levou comida para o herói e ele decide não aceitar a comida dela, por ela ser uma estranha, e manda ela comer primeiro para verificar se não está envenenado. Após mobiliar o quarto do herói com magia, ela deixa uma boneca dela como um meio de comunicação, e após uma semana esperando o herói chamar ela recebe o chamado e vai correndo ver ele. E ao ver Seiya sem camisa, ela tem até um sangramento nasal. Ao olhar os atributos dele, ele upou 15 níveis e conseguiu habilidades de aumento de XP e alguns golpes especiais. O herói gostaria de maximizar o nível dele antes de ir para o mundo salvar, mas ambos concordam que é ineficiente treinar tanto e decidem ir salvar o mundo. Ao chegar ao novo mundo, eles caminham por uma cidade do interior. O prota diz que a roupa da deusa é chamativa e ela diz que disfarçou a roupa dela com uma magia. O prota desconfia dos cidadãos, pensando que eles podem ser metamorfos ou até mesmo criminosos. E uma menina vai falar com eles. Nisso, eles pedem informação de onde fica a loja de armaduras da cidade. Na loja, o prota escolhe uma armadura de aço, mas pede 3 exemplares dessa armadura. A deusa diz que ele não precisa de 3, mas ele rebate dizendo que sim. A primeira, obviamente, para usar. A segunda é reserva, e a terceira é reserva da reserva, para no caso que aconteça algum problema com a armadura reserva. A deusa diz que a cautela dele é patológica e ela decide escolher o equipamento dele. E, com as moedas que sobrou, ele compra uma enorme quantidade de curas e antídotos. A deusa diz não ter monstros fortes na região, e a criança aparece novamente para confirmar isso. Logo após, aparece o pai dela e vemos que a deusa e o herói foram caçar uns monstros. Aparece um slime, e a deusa diz que são monstros que qualquer adulto pode vencer com um porrete. E quando ela olha para o herói, ele está lançando uma habilidade contra o slime.
a habilidade abre uma cratera e a deusa diz ser demais. O herói diz que o monstro ainda pode estar vivo e lança uma série de habilidades consecutivas no mesmo local. Após isso, a deusa pergunta se ele não tem uma habilidade de avaliação. Ele diz que tem e usou, e viu só um dígito nos atributos. Ela fala então que ele não tinha o porquê exagerar no ataque, e ele responde que os dados visíveis não são tudo. Então, uma aura sinistra aparece, e uma das comandantes do Lorde Demônio está na região. A deusa fica surpresa pelo fato dela estar numa cidade inicial, e a vilã diz que os heróis normalmente aparecem nesse tipo de cidade. Por isso, ela vai lá derrotá-los antes que eles fiquem fortes. Após dizer que o Lorde Demônio está cauteloso com a aparição de um herói, a vilã diz que vai eliminar o Prota, e a deusa avalia os status dela, e ela está em níveis bem altos. Quando a deusa vai perguntar o que o herói vai fazer, ele já tinha saído correndo. A vilã diz que o herói é fascinante e vai atrás dele. Quando ela está perto o suficiente de o acertar, o Prota faz uma cortina de fumaça com um dos itens que ele comprou na cidade e pede para a deusa abrir um portal para o mundo dos deuses. Quando o Prota e a deusa estavam chegando no portal, a vilã tenta acertar a deusa, que tropeça na mochila do Prota, que solta uma magia de fogo na cara da vilã, e os dois passam pelo portal com a deusa caindo em cima do Prota. Nisso, ao chegar ao mundo dos deuses, o herói tira a deusa de cima dele e a jogando na parede, e decide voltar para treinar, pois a vilã é muitas vezes mais forte. Após 2 dias de espera por um sinal do Prota, a deusa decide olhar o mundo que vão salvar com uma bola de cristal. E, ao olhar, a vilã percebe e diz que vai destruir a cidade que eles estavam se eles não aparecerem. A deusa fica apavorada com a eliminação de um dos moradores da cidade e vai ao encontro do herói. E, ao falar que a vilã vai matar uma pessoa a cada 10 minutos, o Prota pergunta qual a razão entre a passagem do tempo entre os mundos. A razão é de 100 para 1, sendo que 10 minutos no mundo em que eles vão salvar é o equivalente a 16 horas no mundo dos deuses. O Prota decide treinar. Com o tempo que resta, a deusa diz para irem imediatamente e os dois discutem. Ao ver que o Prota não expressou aflição pela garotinha que eles tinham conhecido estar em perigo, a deusa diz que vacilou ao invocar ele. Após dizer que ele é um medroso e o pior herói, ela quase começa a chorar e, quando estava prestes a sair, o Prota diz que não pode se dar ao luxo de morrer, pois, se ele for derrotado, a cidade vai ser destruída e depois todo mundo. A deusa espia os status do herói e ele subiu vários níveis nesses dias treinando. Dizendo que está completamente pronto, a deusa diz que vai abrir um portal no centro da cidade. E o Prota bate na cabeça dela, a chama de burra e fala que a vilã vai eliminar o cara na hora que virem que eles estão chegando. Então, é para abrir um portal longe. Quando a vilã ia eliminar o cara, o Prota aparece atacando uma lâmina de vento. A vilã desvia e fala que aquele era o único ataque sorrateiro que ele teria. E o Prota responde que o objetivo nunca foi acertar ela. Assim, o pai da menina foi solto e, logo, ele foge com a sua filha. A vilã fica surpresa, olha os status do Prota e, apesar do nível geral dele ser mais baixo que o dela, o nível de habilidades dele superou os níveis de habilidades dela, e a deusa fica toda se vangloriando dos status dele. Nisso, a vilã libera uma transformação, fica enorme e todos os atributos dela sobem, aumentam. Ela dá uma investida forte e o Prota aguenta bem, mesmo estando com os atributos aparentemente menores. A deusa fica feliz por isso, mas logo, após a vilã decide usar uma técnica especial amaldiçoada. Então, ela enfia a espada dela nela mesma e surge um ser bizarro dela. A deusa começa a tremer e diz que o monstro já é mais forte que os Lordes Demônios de mundos ranking D. O monstro bizarro vai em cima do Prota com tudo e parte o chão. A deusa acha que é o fim do herói e que ela julgou mal a dificuldade do mundo, mas quando a poeira baixa, o Prota está defendendo o golpe com um braço. A deusa e o monstro ficam surpresas, achando que é impossível. A deusa chega à conclusão que o Prota tem a habilidade de apresentar status falsos e tenta ver os status originais. Nisso, após se esforçar muito para ver os status, quase saltando os olhos, ela vê que na verdade o Prota é 10 vezes mais forte que a vilã.
Após ficar completamente surpresa com o quão cauteloso é o Prota, vemos o monstro fazendo uma esfera de energia enorme para destruir a cidade. E em seguida o Prota aparece do lado dele e fatia o monstro, que se explode em chamas no ar. A deusa, que observava, pula no Prota e faz uma cara de tarada ao sentir o cheiro dele. E o Prota a empurra, falando que ela parece uma doente. A deusa pergunta por que dele usar a habilidade de esconder status, até com ela. E ele diz que é para ninguém que descubra o verdadeiro poder dele, ou por ela abrindo a boca, ou por uma leitura de mente de algum adversário. Então, os moradores da cidade aparecem. As mulheres se interessam nele, os caras se interessam na deusa. O Prota recusa o convite de um jantar e começa a recolher os restos mortais da vilã que virou um monstro. Nisso, ele faz uma série de magias de fogo até que ele para, se concentra e usa uma habilidade oculta que incendeia a cidade toda. A deusa apaga o fogo de um cidadão e vemos que o responsável pela cidade está implorando para que ele vá embora. Na ida, o pai da menina que foi salvo pelo Prota aparece, agradece a eles e dá dinheiro para ajudar na jornada. O Prota pede mais dinheiro e a deusa chama o Prota de doente. E após eles se despedirem, a deusa e o Prota começam a discutir sobre como a aventura vai continuar. A deusa quer ir para a próxima cidade. O Prota quer ir para o mundo dos deuses e, após descobrir que ela não pode fornecer armaduras melhores para ele com o poder de criação dela, ele diz que o valor dela é o mesmo que uma erva medicinal.